Bora dar uma olhada em um método bem diferente, criado por um day trader para encontrar o que ele chama de vias expressas do mercado. Sabe, aqueles lugares onde o preço parece que simplesmente desliza, rápido e sem muito obstáculo? O nome disso? Zonas de aceleração. Pois é, essa é uma pergunta clássica. Por que tem hora que o preço briga centavo por centavo e, de repente, em outro momento, ele simplesmente voa? É exatamente para responder isso que a ideia das zonas de aceleração foi criada. Então, o nosso roteiro aqui para entender esse conceito é bem direto. A gente vai começar pela ideia por trás de tudo, depois vamos ver o que são essas zonas, como marcar na prática, como operar com elas e, no final, um alerta importantíssimo que não dá para ignorar. Bom, vamos lá. A história por trás desse método é bem legal. Um trader ouviu falar dessa ideia de zonas de aceleração, mas a explicação era muito vaga, sabe? Incompleta. Só que, em vez de deixar para lá, ele resolveu investigar por conta própria, estudou, testou e acabou criando um sistema prático que ele mesmo usa no dia a dia. E a metáfora que ele usa é simplesmente genial. Pensa assim, é como se o preço pudesse andar por uma via expressa, uma estrada livre, sem trânsito. É isso que a gente quer encontrar. O oposto seria o preço, preso naquele trânsito de centro de cidade, sabe? Anda um pouquinho, para. Anda mais um pouquinho, uma confusão. A gente quer a via expressa. Tá, a ideia da via expressa é ótima. Mas e aí? Como é que a gente acha essas rodovias no meio do gráfico? É exatamente aqui que a gente precisa definir o que de fato são as zonas de aceleração. Traduzindo isso de um jeito bem simples, é uma região no gráfico que a gente marca sempre no diário e que basicamente mostra um lugar com pouquíssima resistência. É como se fosse um vácuo, um caminho livre onde o preço tem tudo para se mover sem ser barrado a todo momento. E aqui, atenção, porque este é o pulo do gato. O criador do método é muito claro nisso. Essas zonas são alvos de preço, mas elas não são um sinal de compra aqui ou venda aqui. Não tem nada a ver com suporte e resistência do jeito que a gente conhece. Essa diferença é o que faz o método funcionar. Beleza, o conceito está entendido. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que a gente bota isso no gráfico? Como a gente desenha esse mapa das vias expressas? O processo é bem metódico e, na verdade, é bem simples. Primeiro de tudo, o gráfico tem que ser o diário. É a base de tudo. Aí, a gente adiciona um indicador chamado contador de candles, configurado para 10 períodos. O que a gente vai procurar? O candle que o indicador marcar com o número 10. Quando ele aparecer, a gente age. Se o candle for de alta, azul, a gente traça uma linha na máxima dele. Se for de baixa, vermelho, a linha vai na mínima. Só isso. E pronto. O espaço que se forma entre uma linha e outra, essa é a nossa zona de aceleração. Essa é a via expressa. Agora, a mágica acontece quando a gente desce o tempo gráfico para ver como o preço se comporta aí dentro. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Como é que essas linhas que a gente marcou lá no gráfico diário podem guiar as operações em tempos gráficos bem menores, como de 10 ou 5 minutos? Olha só esse exemplo prático. Essas linhas mais grossas são as zonas de aceleração que vieram lá do gráfico diário, mas agora a gente está num gráfico de 10 minutos. Repara como o preço parece que sabe que elas estão ali. Ele se move de uma para outra de forma bem fluida. Essa frase do trader diz tudo. Olha a confiança que o método dá. Ele diz que entrou na operação antes do rompimento se confirmar, porque ele acreditava que o preço iria buscar o outro lado da zona de aceleração. A zona vira o alvo. E o potencial de movimento, olha isso, pode ser gigantesco. Num dia de tendência forte, o preço pode andar quase 8.000 pontos dentro de uma única zona. Isso mostra o poder que existe em identificar corretamente essas vias expressas. Então, a grande virada de chave aqui é essa. Em vez de ficar caçando operações curtinhas, de poucos pontos, essa abordagem abre a possibilidade de buscar alvos muito, mas muito maiores. É como fazer um swing trade, só que dentro de um único dia. Ok. Antes de qualquer empolgação, agora vem a parte mais importante de todas. É fundamental entender isso. Essas zonas são um mapa. Elas mostram o caminho. Elas não são um carro autônomo que dirige sozinho. Elas são uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com as regras certas. E as regras de ouro são essas. Primeiro, o contexto do mercado é tudo. Segundo, a tendência do gráfico diário é quem manda. E, repetindo, as zonas não são um sinal de entrada sozinhas. Elas são um complemento para uma estratégia que já existe. Uma linha ser tocada não quer dizer absolutamente nada se o resto do contexto não confirmar.
E essa citação do próprio criador resume a história toda. A ideia é associar as zonas com um contexto. Quando tudo se alinha, o cenário macro, a tendência diária e a zona de aceleração, aí sim, a probabilidade de o preço buscar o alvo aumenta muito. Não é certeza, é probabilidade. Então, fica aí a reflexão final. Será que olhar o gráfico não só procurando pontos de suporte e resistência, mas também por esses caminhos de menor resistência, por essas vias expressas, será que isso não poderia mudar a forma como o mercado é lido, dando uma clareza muito maior sobre o fluxo do preço?